Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra aqui pelo Centro Espírita André Luiz. Antes de nós começarmos, eu gostaria de convidar a todos para colocar um copo com água para fluidificar, para que nós possamos tomar ao final da nossa reunião. Eu convido a todos então para que nesse momento nós fechemos os nossos olhos, que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus em oração. Pedimos ao Pai proteção para a nossa casa, nossa família. Agradecer por mais este momento que temos de estudos, por essa manhã de domingo. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que estamos tendo. Muito obrigado. Lembrando que após a palestra, às 9h45, nós teremos o vídeo novo da evangelização infantil. Então, todos aqui no canal. E hoje nós estamos encerrando o livro A Boa Nova. É o último capítulo do livro A Boa Nova. É o final desse livro, o capítulo 30. Todos os outros capítulos estão aqui no canal, numa playlist, aqui no canal do Centro Espírita, numa playlist. É só entrar no canal, digitar Centro Espírita André Luiz, ou então quem está vendo aqui no vídeo, aqui embaixo no cantinho, tem uma bolinha, fora do vídeo, uma bolinha amarelinha, que é o ícone, o símbolo do Centro Espírita. É só clicar nela, vai abrir o canal, tem playlists, é só achar a playlist do livro A Boa Nova. E neste capítulo, nós vamos falar um pouco sobre Maria, a mãe de Jesus. A figura de Maria, a mãe de Jesus, sempre foi muito cultuada no cristianismo tradicional. Houve até mesmo épocas em que ela era tão cultuada e tão adorada quanto o próprio Filho Jesus, e talvez até mais em algumas ocasiões. Apesar dessa adoração, existem poucas informações a respeito da Santíssima Maria, como é conhecida, nos evangelhos. Principalmente após a crucificação de Jesus. Existem poucas menções a ela. Estudiosos das narrativas bíblicas encontram pequenas citações e indícios do destino de Maria após o drama do Calvário, mas sem grandes descrições de onde ela poderia ter ido, o que poderia ter acontecido com ela. De fato, para nós espíritas, a grandeza desse espírito é inegável. Isso a gente não tem como negar. Conta-nos Ivone Pereira, no livro Memórias de um Suicida, que eu sempre recomendo a leitura, que eu acho uma grande enciclopédia sobre a vida no mundo espiritual. Então, lá no livro Memórias de um Suicida, conta que Maria seria a responsável, aquela que está hierarquicamente acima dos diretores das casas na espiritualidade, no plano espiritual. Então, ela é dessas casas que recebem os suicidas lá no plano espiritual. Então, veja que responsabilidade. Receber os espíritos que chegam no plano espiritual, em regra, em maior desequilíbrio de todos os desencarnados, de todos dentre os desencarnados, são os suicidas. Aí a gente consegue imaginar a grandeza deste espírito de Maria. É importante a gente lembrar que mesmo sendo de tamanha grandeza, não chega nem perto da grandeza de Jesus, que é um espírito que já atingiu a perfeição. Não há mais o que evoluir. Isso, obviamente, não diminui em nada a grandeza de Maria, mas é bom a gente fazer essa colocação, até para a gente entender um pouco sobre os graus de evolução dos espíritos. Muito bem explicado no livro dos Espíritos, questão 100 e seguintes, que coloca lá a classificação, a ordem de evolução dos espíritos, desde os espíritos mais baixos, menos evoluídos, até os mais evoluídos. Por que eu estou fazendo essa introdução? Justamente porque nesse último capítulo do livro A Boa Nova, Humberto de Campos nos fornece alguns detalhes da vida de Maria após a crucificação do Mestre. Veja que interessante. Conta-nos que junto da cruz, quando Cristo estava sendo crucificado, podia ser observado o vulto agoniado de Maria, com o pensamento ansioso e torturado, os olhos fixos na cruz da deslealdade humana. Sua ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava o filho bem-amado. Maria deixava que seus pensamentos voltassem no tempo, a anunciação do nascimento do Mestre, a amizade com Isabel,
sua prima e mãe de João Batista, reconhecendo que a assistência de Deus era constante, incontestável, nos menores detalhes da sua vida. A jovem senhora revia a manjedoura de beleza agreste e se lembrava do cântico de glória daquela noite inesquecível. Através do véu espesso de lágrimas que lhe caía, lembrou-se uma por uma das cenas da infância do filho, que agora agonizava naquela cruz infame. Reconhecia a intervenção da providência divina nas menores coisas. Entretanto, agora seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Que fizera Jesus para merecer aquelas penas tão amargas? Desde os mais tenros anos, observava o carinho que o mestre, dispensava a todas as criaturas. Frequentemente, Maria ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os desamparados e tristes. Andarilhos miseráveis vinham à sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos dos céus. A alegria com que o mestre ainda criança, recebia os hóspedes inesperados, que as suas mãos minúsculas conduziam à carpintaria de José. Lembrava-se bem de que um dia a divina criança guiou para a casa 2 malfeitores que eram conhecidos publicamente como ladrões do Vale de Misepe. E era de se admirar a amorosa solicitude com que aquele vulto pequenino cuidava dos desconhecidos como se fossem seus irmãos. Muitas vezes temia pelo futuro do seu filho. A lembrança de Maria corria agora para alguns anos à frente, e se lembrando da missão celestial de Jesus. Eram paralíticos que retomavam os movimentos, eram cegos que voltavam a ver, eram as criaturas famintas de luz e de amor que se saciavam na sua lição de infinita bondade. Que profundo destino havia conduzido seu filho adorado à cruz do suplício. Uma voz amiga lhe falava ao espírito. A voz tranquila explicava ao seu coração de mãe as determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração se arrebentava em uma tempestade de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da sua consciência, repetia a afirmação de sincera humildade: faça-me sua serva, à vontade do Senhor. De alma angustiada, notou que Jesus atingira o último limite de suas forças. Alguns dos populares mais exaltados que ali acompanhavam a crucificação gritavam xingamentos, enquanto lanças riscavam o ar. Ouviam-se ameaças audaciosas e sinistras. Ironias agressivas eram proferidas a esmo, dilacerando-lhe a alma sensível e afetuosa. Junto de algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam o angustioso transe, Maria sentiu que alguém lhe pousara as mãos de leve no ombro. Ao virar-se, deparou-se com a figura de João, que, vencendo a fraqueza criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, ele lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, João, o filho de Zebedeu, abraçou aquele coração triturado. Maria deixou-se abraçar pelo discípulo querido, e ambos, ao pé do madeiro, em gesto de suplício, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos. Foi então que a fronte do mestre se moveu devagar, parecendo perceber a ansiedade daquelas 2 almas abatidas. Meu filho,
Meu filho amado, exclamou Maria em aflição, diante da serenidade daquele olhar que, apesar de tanto sofrimento, não disse uma palavra. Jesus, demonstrando a grandeza de sua coragem e de sua perfeita comunhão com Deus, disse à mãe e ao discípulo amado aquelas palavras que ficariam gravadas nos evangelhos. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Maria envolveu-se em seu pranto doloroso, mas João compreendeu os derradeiros ensinamentos do Mestre. Jesus ensinava que o amor universal era o sublime coroamento da sua obra. Aquele amor que Jesus pregava, o amor universal, esse amor revelado pelo Mestre representa o fim do egoísmo humano. Quando o ser humano compreender essas palavras de Jesus, entenderá a necessidade de cultivar no próprio coração o reino de Deus. No santuário de cada coração deverá existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, mas também para todos os necessitados do mundo. É este o amor universal que Jesus ensinou até ali, naquelas suas últimas palavras. O discípulo e Maria permaneceram ali, em preces silenciosas, até que o Mestre sem vida fosse arrancado da cruz, antes que a famosa tempestade mergulhasse a paisagem castigada de Jerusalém num dilúvio de sombras. Algum tempo se passou. Após a separação dos discípulos, que se dispersaram por lugares diferentes para a divulgação da Boa Nova, Maria retirou-se para Betaneia, uma região que ficava a cerca de 60 quilômetros do lago de Genezaré, onde alguns parentes próximos a esperavam com um especial carinho. O lago de Genezaré eu venho comentando bastante no decorrer de todos os capítulos, sempre é citado uma grande porção de água doce que fica ali no meio daquela região onde Jesus peregrinou. Os anos passavam silenciosos e tristes para a angustiada saudade de seu coração. Tocada por grandes tristezas, observou que, com o tempo, as lembranças do filho se convertiam em motivos de discussões acaloradas entre os seus seguidores. Curioso, né? Como a gente faz isso até hoje. Como as religiões cristãs se digladiam, se ofendem, se atacam por questões menores e se esquecem de lembrar o principal ensinamento de Jesus, o amor universal. Em Jerusalém não era diferente. Cristãos e judeus se envolviam em discussões e brigas. Veja, como se tivesse esquecido os ensinamentos principais do Mestre. Na Galileia, os antigos locais onde o Mestre pregava agora estavam tristes e desertos. A vida daquela mãe era uma eterna devoção ao rosário da imensa saudade, às lembranças mais queridas do filho. Foi quando João, se lembrando das recomendações de Jesus na cruz, surgiu em Betaneia, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso da sua proteção. Maria aceitou o convite com satisfação imensa. João lhe contou a sua nova vida. Havia se instalado definitivamente em Éfeso. Essa cidade também ficou famosa pelo crescimento do cristianismo. João fundou uma igreja ali em Éfeso. Então, em Éfeso, as ideias cristãs ganhavam terreno entre as almas devotadas e sinceras. Éfeso já ficava um pouco mais afastado da região do lago de Genezaré, ficava bastante longe, cerca de 300 ou 400 quilômetros ali. Maria escutava o discípulo num misto de reconhecimento e ventura. João explicou que demorou para vir buscá-la, pois lhe faltava um teto onde pudesse abrigar Maria. No entanto, um dos membros de uma família real das proximidades, convertido ao amor do Cristo, lhe havia doado uma casinha simples ao sul de Éfeso, distante cerca de 15 quilômetros
da cidade era como se fosse um sítiozinho, uma chácarazinha, uma pequena propriedade de terra a 15 quilômetros da cidade. Lembrando que as pessoas andavam de jegue na época, né? De jumento, de camelo, a pé. Então 15 quilômetros era pertinho, né? Jesus saía de lá do lago de Genesareia até Jerusalém, 120 quilômetros. A casinha era pobre que eles ganharam. Ficava no alto de uma colina onde dava para ver o mar. Os dois fariam dali um local para cultivar as lembranças do Mestre. Fariam dela um refúgio aos desamparados. Ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade. E como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Maria aceitou o convite alegremente. Em pouco tempo, instalaram-se ali naquela casinha simples em meio à natureza, de frente para o mar. Que lugar ruim, né? Pensa, que lugar maravilhoso para cultivar as lembranças do Mestre. A cidade de Éfeso ficava, como eu disse, a cerca de 15 quilômetros, mas nas redondezas daquela casinha simples começou a se povoar de pequenas habitações alegres, modestas, todos casas simples, pessoas mais pobres que se afastavam da cidade por não ter condições de viver ali dentro da cidade. Com o passar das semanas, a casa de João se transformou num ponto de adoráveis reuniões, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria falava docemente de suas lembranças, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas e os ensinamentos do Mestre. Muitas vezes a reunião só terminava à noite, quando as estrelas já estavam iluminando o deserto. A fama do lugar foi se espalhando. Passados alguns meses, grandes fileiras de necessitados procuravam o local. A notícia de que Maria estava entre aquelas pessoas ali daquele agrupamento ali naquela casinha, a notícia se espalhou, levando um clarão de esperança por todos os sofredores. Enquanto isso, João se dedicava a pregar as verdades de Deus na cidade. Maria atendia no pobre santuário, aos que procuravam, exibindo-lhe suas feridas, suas úlceras e suas necessidades. Aquele casebre pobre ficou conhecido pelo nome de Casa da Santíssima. Muitos eram os que procuravam. Eram velhos desenganados do mundo que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas. Doentes de todos os tipos procuravam pela sua proteção. Eram mães infortunadas que pediam as bênçãos de seu carinho. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria o olhava com seu olhar amoroso, carregado de sua bondade, e respondia, cheia de amor maternal: meu filho, isso também passa. Só no reino de Deus encontraremos o alento de nossas dores, no seio do amor celestial. Maria compreendia perfeitamente os ensinamentos do seu filho, entendendo que as dores fazem parte da vida corpórea enquanto nós estamos encarnados. Que a vida verdadeira, o verdadeiro reino é o reino espiritual, o reino de Deus, aquele que Jesus não cansou de enfatizar, aquele reino que não era deste mundo. Maria compreendia a profundidade das palavras de Jesus. Os anos se passaram, as perseguições aos cristãos aumentaram. Maria frequentemente recebia notícia dos frequentadores da casa de que escravizavam-se os seguidores de Cristo. Seus lares eram destruídos, seus moradores eram presos a ferros nas prisões. Falava-se em festas públicas, onde seus corpos eram dados como alimentos a feras insaciáveis em horrendos espetáculos. Então, numa noite estrelada, Maria entregou-se às orações. Como de costume,
pedindo a Deus por todos aqueles que se encontravam em angústia por seguirem os ensinamentos de Jesus. Embora a solidão do ambiente, ela não se sentia só. Sentia que uma força tomava sua alma. Ventos suaves sopravam do mar, espalhando perfumes na noite. Envolvida em suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um mendigo. "Minha mãe!" exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho de mãe. "Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção." Maternalmente, ela o convidou a entrar. Impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia, o peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou aquele homem recém-chegado sobre as bem-aventuranças divinas que aguardam todos os devotados e sinceros filhos de Deus. Maria sentiu-se empolgada por aquela maravilhosa surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores da alma? Antes, ninguém havia surgido para dar. Eram sempre necessitados a pedir alguma coisa. No entanto, aquele desconhecido lhe preenchia as mais santas consolações. Onde ela havia ouvido aquela voz meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que lhe faziam bater o coração tão forte? Seus olhos se umedeceram, sem que conseguisse explicar a razão de sua emoção. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo amor: "Minha mãe, vem para os meus braços." Maria então olhou para aquelas mãos estendidas, tomada de profunda emoção, viu nelas duas marcas, como as do seu filho na cruz. Instintivamente olhou ansiosa para os pés do peregrino e viu que neles haviam também os ferimentos causados pelo cravo do suplício. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe havia enviado, disse com infinita alegria: meu filho, que ferimentos te fizeram?" "Sim, mãe, sou eu. Venho te buscar, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos." Maria cambaleou, tomada de indescritível alegria. Queria dizer da sua felicidade, expressar seu agradecimento a Deus, mas o corpo paralisou, enquanto seus ouvidos chegavam ecos suaves da saudação do anjo. No dia seguinte, João regressou de Éfeso na companhia de 2 companheiros. Maria já não falava, com uma expressão de serenidade no rosto. Por longas horas ainda esperou a ruptura dos últimos laços que aprendiam a vida material. Os primeiros raios de sol iluminavam a paragem quando aquela alma eleita se elevou da terra. Extensas multidões de entidades angelicais a cercavam, cantando hinos de glorificação. Experimentando a sensação de estar se afastando do mundo, desejou rever a Galileia. Bastou a manifestação da sua vontade para que a conduzissem à região do lago de Genezaré. Doces alegrias lhe invadiam o coração, e já a caravana espiritual se dispunha a partir, quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no Vale das Sombras à espera das claridades do reino de Deus. Em poucos instantes, ali estava ela, sobre a cidade espalhada sobre colinas. Penetrou nos cárceres e encontrou uma multidão guardada a ferros em escuros calabouços. Eram centenas de rostos amargurados que retratavam a tristeza de seus sofrimentos atrozes. Os condenados passaram imediatamente a experimentar no coração um consolo desconhecido. Não sabiam de onde estava vindo aquilo, mas sentiam uma emoção, uma alegria mesmo ali no cárcere. Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou, cheia de confiança. Foi quando aproximou-se de uma jovem presa
e lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira jamais conseguiria entender o porquê da emoção que tomou conta de si. De olhos fixos, contemplando o céu através das grades, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo amor a Jesus. Em instantes, seu canto se espalhou para aquelas celas e era acompanhado por centenas de vozes de todos aqueles que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino de Deus a bendita entre as mulheres. Humberto de Campos termina o capítulo e o livro dizendo que quando nós ouvimos o canto nos templos, nas igrejas, no centro, quando sentirmos com esse canto uma emoção no nosso coração, um alívio de nossas dores, ouvindo a canção do Mestre, que a gente possa orar e esperar que a rosa mística de Nazaré espalhe em nosso coração o seu perfume. Que a proteção de Maria possa estar conosco, nos abençoando, nos amparando, nos consolando nos momentos de nossas dores, que nós possamos ser amparados e redimidos com o amor de Maria, como diz o poeta Amaral Ornelas, em poesia psicografada por Chico Xavier. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageiro da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que Jesus nos abençoe a todos com essa oração maravilhosa de Amaral Ornelas. Nós encerramos os trabalhos desta manhã. Vamos tomar a nossa água que colocamos. Quem não colocou no começo pode colocar agora. Faz uma oração, distribui para todos da casa. Que Jesus nos ampare e nos proteja nessa semana que se inicia, protegendo a nossa casa, o nosso local de trabalho, protegendo a todos aqueles que nós amamos. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima semana.